Pois é, pessoal, nossa novela tá pegando fogo, literalmente. Você lembra da Nadine Heredia? A vice, a ex-primeira-dama do Peru, aquela que o Lula pegou o avião da FAB, foi lá, tirou ela de dentro do Peru, depois de condenada por corrupção, no caso Odebrecht, trouxe para o Brasil, que está vivendo com toda a pompa, como uma milionária aqui no Brasil. Então, o Lula, que fica com o discurso de defesa da soberania, violou a decisão judicial do Peru que condenou uma corrupta. Foi lá com o avião da FAB, pegou a Nadine Heredia e trouxe para o Brasil. Você acha que isso não abre precedente para o Donald Trump? Então, se o Donald Trump fizer isso também, né? Então, quer dizer que não é violação de soberania, afinal, né, fez a mesma coisa que o Lula fez. Você não acha isso? Pois é. Tá até rolando um burburinho, eu vi um vídeo que está circulando na internet, que o Donald Trump poderia dar cidadania americana para o Bolsonaro. Assim o Bolsonaro se tornaria um cidadão americano e ainda seria mais interessante, porque o Trump estaria resgatando um cidadão americano. Pois é, eu não acredito que isso vai acontecer não, que o Trump vai dar cidadania americana para o Bolsonaro. Se bem que, vindo o Trump, dá para esperar qualquer coisa. Agora, com cidadania ou sem cidadania, vem cá para o nosso aplicativo, tem uma regrinha que está chamando a atenção. O Eduardo Bolsonaro, ele tem uma aposta que o Trump pode proteger o Bolsonaro, com ou sem cidadania. Com cidadania, ainda mais. E que o Trump pode sim fazer igual o Lula fez. Mandar um avião militar dos Estados Unidos, chegar aqui, pegar o Bolsonaro, mandar de volta e falar: cala a boca, Lula, você já fez isso. Você quer entender essa história, né? Também vamos falar de CPI do INSS. Olha só, já tem relator. Vamos falar de solicitação de impeachment feita pelo Gilmar Mendes. Olha que loucura que o Brasil está virando. Vamos falar também de provas que o Macron vai ter que apresentar. Uma prova um tanto quanto cabeluda. Quer dizer, pelo menos eu acho que essa prova é cabeluda. Eu não quero nem ver essa prova. Mas eu vou explicar para você o que está acontecendo, tá certo? Então, bora para cima. Antes de mais nada, se você busca um canal com informações sérias, que encaram a política de forma séria, mas também com uma pitada de descontração, porque cá entre nós, né, quase que rir para não chorar, vendo a política brasileira como ela está. Então, se achou o canal certo, inscreva-se no canal, curta, compartilha e vamos para cima. A gente está tentando melhorar sempre para vocês. Fiz até aplicativozinho, mas estou apanhando com isso. Vocês não têm noção da dor de cabeça que isso está me dando. Nunca programei para Android, mas está dando certo. Está indo, está funcionando, tá bom? Bora começar de matéria? Então, vem comigo e vamos entender tudo que está acontecendo na República de las Bananas. Vamos para a tela do nosso aplicativo e vamos começar entendendo tudo que está rolando aqui no Brasilzão, tá? Olha só, esse aqui é o Jeffrey Chikine. Vocês devem conhecer o Jeffrey Chikine, que é um advogado que ficou muito conhecido depois de ter assumido a defesa do próprio Felipe Martins e de alguns presos, né, do 8 de janeiro. Ficou conhecido e provavelmente até leva a cadeira do Senado lá no Paraná. O Jeffrey Chikine, depois da aprovação da urgência sobre a anistia, ele publicou o seguinte nas suas redes sociais. Olha só. Hugo Mota quer indicar hoje um relator para o PL da anistia, para elaborar a versão final do texto. Mas planeja deixar o Bolsonaro e os demais condenados do Núcleo 1 fora da anistia. Não podemos aceitar isso. A única anistia que o Brasil aceitará é a ampla, geral e irrestrita. E se é vero, né? Ou seja, é exatamente isso que o Hugo Mota quer fazer. Quer colocar o projeto da anistia, Bolsonaro vai ficar escanteado, vai ficar de lado. Agora, a grande questão é, será que o Hugo Mota vai colocar alguém de direita, do centrão ou de esquerda para ser o relator? Qual a sua opinião? Eu quero ouvir sua opinião. Você acha que vai ser um cara de direita, um cara de esquerda ou um cara do centrão para definir, né, a votação da anistia? Se você falou de direita, errou, tá? Não é de direita, não. Então, se você falou de centrão, errou também. Sim, é de esquerda. Sim, o Paulinho da Força é o novo relator do projeto da anistia. O Paulinho da Força é escolhido como relator do projeto da anistia. Aí você deve ter pensado, caramba, agora lascou. Porque isso aqui é esquerda, mas daquelas esquerda bem esquerda mesmo. Não, mas calma, que nem tudo é desespero, tá? Calma aí.
É profundamente perturbador pensar que alguém precisa se submeter... Não, peraí, errei aqui. Tá vendo? Tô apanhando, tá? Esquenta a cabeça não, tô apanhando, nem é essa matéria aqui. O que acontece? O Paulinho da Força, ele simplesmente, ele é o cara lá da força sindical, sempre de esquerda, ligado aos movimentos de esquerda, mas, porém, entretanto, todavia, contudo, nós temos um presentinho aqui. Ele rompeu abertamente com o Lula, ele tá por aqui com o Lula. Ele defendeu a anistia, disse que o Supremo Tribunal está fazendo é perseguição e de que ele era totalmente a favor de uma anistia ampla, geral e restrita. Aí te bugou, né? Pô, peraí, o cara é de esquerda, velho. Sim, mas ele disse que era a favor da anistia. Agora, como vai ser, a gente não sabe, porque essa galera aí da esquerda gosta muito da emenda parlamentar, o Lula movimentou um monte de emenda, e aí, dependendo da situação, fica fácil para o Lula dialogar. Agora, uma coisa é certa, a anistia tá indo, tá andando. O Hugo Mota até fez um vídeo, né, depois de colocar a anistia em votação, ele fez um vídeo, e nesse vídeo aqui, ele falou o seguinte, ó, o Brasil precisa ser pacificado. Mas será que eles estão em busca de pacificação mesmo? Olha, a anistia é o primeiro passo. Não tenham dúvida disso. Aquelas pessoas presas é uma aberração, tá? Não tenham dúvida disso. Agora, vamos acompanhar aqui. Tô mandando lá pro Instagram, porque tá travando os vídeos meus aqui, tá? Mas não tem problema não, dá para assistir mesmo assim. Vem comigo. O Brasil precisa de pacificação. Não se trata de apagar o passado, mas de permitir que o presente seja reconciliado e o futuro construído em bases de diálogo e respeito. Há temas urgentes à frente e o país precisa andar. Temos na casa visões distintas e interesses divergentes sobre os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023. É no plenário que ideias se enfrentam, divergências se encontram e a democracia pulsa com força total. Vocês podem até não gostar do Hugo Mota, mas eu vou ser sincero com vocês. O discurso dele foi bom, tá? Não achei o discurso dele ruim, não. Eu acho que, literalmente, o caminho é esse, né? Tipo assim, a gente vive num Brasil, né? E aí, para você que é professor de português, que tapa os ouvidos aí, a gente caça o menos ruim, tá? Porque caçar o bom, o melhor, a gente desistiu há muito tempo. Caçar o melhor aqui pro Brasil, não, é o menos ruim, é o menos pior mesmo. Porque isso aqui virou, né, uma casa da mãe Joana. A regra mesmo que a gente tinha que ter era, com toda certeza, a anulação do processo. Ó, chegou esse vídeo desse advogado aqui para mim, eu queria que você assistisse aqui. Ele não é bolsonarista, nem é de direita, mas dá uma olhada nisso aqui. Gosto do Bolsonaro? Ah, só para constar, advogado Rodrigo de Freitas, criminalista. Não. Compactua com suas ideologias e atitudes? Também não. Mas o processo do Bolsonaro é nulo. Eu não posso ser liviano em comemorar a sua condenação. E essa gravata vermelha tá? Foi por acaso. Isso não é bom para a democracia brasileira, não é bom para a economia, isso é uma vergonha para o país. Ocorreram diversas arbitrariedades e ilegalidades no processo do Bolsonaro. Primeiro, ele deveria ser iniciado na primeira instância, haja vista que ele não possui um foro privilegiado, diferentemente, por exemplo, do Alexandre Ramagem, que é deputado federal. Houveram várias afrontas às prerrogativas dos advogados de defesa. Os julgadores, eles não foram imparciais. Moraes é vítima, investigador, relator, julgador. Zanin, advogado de Lula, maior inimigo político declarado de Bolsonaro, e foi indicado ao STF por Lula. Dino, ministro de Lula à época dos fatos, dos atos golpistas, e foi também indicado por Lula para o STF. Essa turma não tem competência para realizar esse julgamento. Os ministros deveriam ter declarado suspeição, mas não houve acesso à integralidade das provas em tempo hábil para os atos processuais para a defesa. Mais de 70 terabytes de dados. Isso caracteriza cerceamento de defesa. Não houve um devido processo legal. E, por fim, a dosimetria da pena não atende o que está previsto no Código de Processo Penal. Penso que provavelmente as defesas entrarão
oporão embaixo de declaração para esclarecer diversos pontos, impetrarão HC ao pleno do STF, pedirão aí uma prisão domiciliar devido ao quadro de saúde do Bolsonaro. A direita focará na anistia no Congresso Nacional e, em último caso, em se mantendo a condenação após o trânsito em julgado, cabe ainda a revisão criminal. Pois é, simples assim. Sabe o que eu entendi? Né? E principalmente o recado aqui é para a minha classe, né? Para a classe de advogados. Você não precisa ser conhecedor pleno do direito penal, como eu não sou. Eu sou tributarista, meu negócio é holding e offshore. Você não precisa ser nem especialista nesse negócio. Você não precisa ser um belo de um criminalista. Também você não precisa ser de direita, não, para entender que esse processo é todo nulo. É só não ser mau caráter. Aí você já entende que esse processo é nulo de pleno direito. Vamos lá, pessoal. Não para por aqui, não. Teve um ponto aqui que eu achei super interessante do processo também, né? Sobre o impeachment, que foi o do Gilmar Mendes. Dá uma olhada aqui. STF pede informações sobre rito de impeachment contra ministros do STF. Olha só isso. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, pediu nessa quarta-feira para que o Congresso e a Presidência da República repassem informações sobre o rito do processo de impeachment contra ministros da Corte. O pedido está previsto na Lei 10.079/50. O pedido de informação é uma medida de praxe prevista na lei e tem como objetivo subsidiar o relator na análise das arguições de descumprimento de preceito fundamental que questionam os trechos da legislação sobre o tema. Gilmar Mendes abriu o prazo de 5 dias para a manifestação da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União. É de praxe. Só que o que chamou a atenção aqui é o timing, tá? O Gilmar Mendes fez esse pedido sobre informações do rito de impeachment para que seja configurada aqui um entendimento sobre como funciona o processo. Você deve lembrar quando a presidenta do Brasil, a Dilma Rousseff, acabou sendo empichada. Ninguém sabia o que fazer. Tinha uma lei que não falava nada com nada. E aí, quando foram fazer a abertura, tiveram que submeter ao Supremo Tribunal Federal, porque ninguém sabia como é que funcionava aquilo. Foi uma lei que falava que existiam os crimes de responsabilidade, mas como processar aquilo? É Código de Processo Civil? É penal? Que bodega era aquela? Entendeu? Ninguém sabia, foi para o Supremo para regular isso aí. Agora, o que acontece? O Gilmar Mendes, essa semana, ele se manifestou no sentido de que, olha, para mim, impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal é inconstitucional. Não pode acontecer. Babá, né? Foi isso que aconteceu. Então ele disse que, da forma que vem, pedidos de impeachment, eles não podem acontecer. E agora, ele faz esse pedido para que possa dar uma interpretação sobre o funcionamento, para que o relator possa entender como que funciona o pedido de impeachment. Ou seja, estão querendo aí dar uma travadinha no negócio para não andar. Cara, é típico do Brasil. É bem a cara do Brasil, é bem a cara do brasileiro esse negócio aí do pedido de impeachment acabar em pizza, né? É o Brasil. Mas vamos lá, pessoal. Além desse pedido aqui, teve uma outra requisição de prova cabeluda, eu acho, mas esquisita. Também acho. Eu achei, assim, uma coisa que chega a ser insana, né? E essa aqui é para você ver que não é só o Brasil que é essa república da banana, não, essa república do piniquim. Vem cá, não sei se é do meu tempo, mas há pouco tempo atrás, a gente tinha a síndrome do vira-lata. A gente pensava que brasileiro era uma classe subdesenvolvida, um melequinha, um vira-lata. E que os europeus tinham uma qualidade de vida estupenda, extraordinária. Aquilo era o mundo dos sonhos. Eles viviam no céu. Até que a gente conheceu a internet, a França, a Copa do Mundo, e a gente viu que aquilo ali não é bem assim, não. Dá uma olhada, o disparate. Isso aqui, se eu falasse que é coisa do Brasil, você falaria, normal. No Brasil acontece coisa muito pior. Mas na França, não há diferença nenhuma do Brasil, não, meu irmão. Você tá doido, né? Todo mundo ficava romantizando aí as paixões da França. Para. Dá uma olhada. O Macron apresentará laudos para provar que a esposa é mulher. Entenda essa coisa cabeluda.
Que é isso? O presidente da França, Emmanuel Macron, e a esposa, Brigitte, devem apresentar evidências fotográficas, é quase um cenário pornográfico aqui, né? E laudos científicos para justificar, para a Justiça dos Estados Unidos, a fim de provar que a primeira-dama é uma mulher. A documentação será parte de um processo por difamação contra a influenciadora de direita Candace Owens, que disse acreditar que a Brigitte Macron nasceu homem e virou mulher depois. Abre aspas. É profundamente perturbador pensar que alguém precisa se submeter a esse tipo de prova, afirmou Claire. Mas Brigitte está disposta a fazê-lo. Ela está decidida a fazer o que for preciso para esclarecer os fatos. Se esse desconforto e essa sensação desagradável de se expor dessa forma são o que é preciso para esclarecer as coisas e encerrar isso, ela está 100% pronta para encarar este fato. Caramba, né? E aí, vocês acham que é só coisa do Brasil, né? A mulher vai ter que tirar foto das partes íntimas, se submeter a laudo para provar que ela é mulher, que ela nasceu mulher, né? Sempre rola esse tipo de burburinho, né? Eu vi também esse burburinho rolando acerca da Michelle Obama, tá? Da Michelle Obama. Sobre a Michelle Obama, também saiu um discurso aí de que ela teria nascido homem, tal. Cara, isso são teorias da conspiração. E se nasceu ou não nasceu, o que muda, né? É cada coisa que a gente tem que escutar também. Agora, ainda sobre a França, dá uma olhada. A França em caos total. Greve geral para o país e manifestantes ocupam o Ministério da Economia em Bercy, né? Olha só, para a imprensa, são manifestações democráticas contra o primeiro-ministro malvadão de extrema-direita que o Macron quer indicar, né? Olha só que hipocrisia dessa turma. Para eles, isso aqui é manifestação legítima. Dá uma olhada nisso aqui, matéria do 360 Diário. Eu sei o que eles estão falando. Sei nem o que eles estão falando. Se você estiver xingando a sua mãe, mas o ritmozinho tá bom. Alguém viu a bandeira da Palestina lá? Que violação à soberania da França? A França amanheceu mais um dia de turbulência nessa quinta-feira, com a deflagração de uma greve geral que paralisou diversos setores do país. Em um ato de protesto, manifestantes ocuparam o Ministério da Economia e Finanças em Bercy, em Paris, numa ação simbólica para expressar o descontentamento com as políticas econômicas do governo. A ocupação, marcada por faixas e gritos de ordem, reflete a crescente tensão social do país, enquanto grevistas de diferentes categorias, incluindo transportes, educação e saúde, prometem manter a pressão por mudança nas ruas e nas instituições, estão pedindo, inclusive, a queda do primeiro-ministro e a queda do Macron. É golpe de Estado? Hein? Eu não vi o pipoqueiro, por isso que eu acho que não é golpe de Estado. Porque se tivesse um cara vendendo pipoca ali, a turminha da Left People já ia estar falando que isso é golpe de Estado, ou não. Vamos lá, pessoal. Vamos melhorar a coisa um pouquinho mais ainda? Dá para ficar melhor. Calma que dá para ficar bem melhor. É o seguinte, o Eduardo Bolsonaro, ele falou o seguinte, olha, existe uma estratégia da qual o Donald Trump pode sim meio que salvar, proteger o Bolsonaro. E aí tem gente que fala, o que seria? Tá rolando um burburinho por causa dessa fala do Eduardo Bolsonaro. Inclusive, eu vi um vídeo que tá circulando com a imagem do Daniel Lopes. Eu não sei se aquele vídeo é inteligência artificial, me pareceu inteligência artificial ou delay. Não acho que é fala do Daniel Lopes de verdade, não. Acho o Daniel Lopes um cara super coerente. E ele dizia o seguinte, olha, há rumores fortes de que o Donald Trump pretende dar a cidadania ao Bolsonaro. Dando a cidadania ao Bolsonaro, Bolsonaro passa a ser um cidadão americano, e aí as leis brasileiras vão ter um problema aqui, eles podem pedir até extradição e tudo mais. Não sei se isso vai acontecer, eu acredito que não. Mas o Eduardo Bolsonaro, ele tem uma aposta
que uma nova ordem que foi dada agora pelo Donald Trump foi feita justamente, exclusivamente, para atingir o Bolsonaro e outros aliados políticos que estão sofrendo, né, um monte de perseguição por aí. Dá uma olhada aqui. O deputado federal Eduardo Bolsonaro demonstrou esperança de que uma recente ordem executiva do governo dos Estados Unidos, assinada pelo presidente Donald Trump, possa aumentar a pressão de Washington contra a condenação de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal. Será que ordem é essa? Será que já é a determinação de cidadania do Bolsonaro? Confia. Vai vendo. Nessa quarta, o parlamentar disse que o caso do pai pode ser enquadrado em uma lei de proteção a detenções injustas de norte-americanos no exterior. É o seguinte, existe uma lei lá nos Estados Unidos e essa lei trata da detenção de norte-americanos. Dependendo, vamos lá, você é um cidadão norte-americano, você vai passear na Venezuela. Chega lá, a Venezuela te prende. Por que prendeu? Porque você é americano. É uma prisão injusta. Os Estados Unidos assumem para si a responsabilidade de ingressar naquele país, resgatar aquelas pessoas e tirarem elas de lá. É o que prevê a legislação. Vamos lá, abre aspas. Trata-se de um dos artigos da seção 2 da ordem fortalecendo os esforços para proteger cidadãos americanos da detenção indevida no exterior. É a tradução livre, né? Nele, Trump definiu o Departamento de Estado dos Estados Unidos e disse que ele pode agir, mesmo nos casos que a detenção injusta ocorra contra cidadãos de outros países, mas que Washington tenha interesse nacional. Você entendeu o que é isso aqui? Um padrão no qual o governo é responsável, cúmplice ou apoia materialmente a detenção injusta ou ilegal de cidadãos de países terceiros, em caso em que os Estados Unidos têm um interesse nacional, usando critérios semelhantes aos usados pelo Departamento do Estado em determinações de detenção injusta. É o que diz o texto aqui da matéria. Eu não sei se você entendeu o que o texto aqui diz, né? Ele diz que para cidadãos americanos, se houver uma prisão injusta, o Donald Trump pode simplesmente chegar lá, meter o pé na porta e arrancar o cara. Agora, o Trump estendeu a interpretação dessa lei mediante um decreto, dizendo que, mesmo para quem não é cidadão americano, se for um cidadão que os Estados Unidos têm interesse nessa pessoa, o Trump mete o pé na porta. Pega fogo, cabaré, vamos lá. Enquanto isso, a Câmara avalia se vota a urgência da anistia hoje. Diferentemente do defendido por Lula, a bancada da oposição quer aprovar um texto que livre o ex-presidente Jair Bolsonaro de cumprir pena. Caso o requerimento seja aprovado, o projeto poderá ser analisado diretamente em plenário, sem passar pelas comissões. E aí é o projeto da anistia que está rolando, né? Sabe o que me chamou a atenção? O Davi Alcolumbre resolveu falar sobre o Eduardo Bolsonaro, né? Ele não tinha se manifestado. Cara, só faltou o Davi Alcolumbre ao final falar, vai doer! Pois é, né? Cara, é complicado. Dá uma olhada nisso aqui. Não dá para eu ver todos os dias, e é a primeira vez que eu vou falar disso, e eu vou ter que falar agora a partir de toda semana, para mim não ficar ausente, de ver um deputado federal do Brasil, eleito pelo povo de São Paulo, lá nos Estados Unidos, instigando um país contra o meu país. Nunca falei sobre isso. Mas agora está na hora de começar a falar também. Não dá, com todo respeito, para eu aceitar todas essas agressões calado. Então eu vou me organizar agora para começar a responder todos os questionamentos, todas as perguntas, à altura, com muito respeito, com muita maturidade. Tá muito bom isso aqui hoje, eu vou começar a fazer assim agora. Ontem, uma autoridade importante questionou a minha ausência no plenário do Senado Federal. Porque tinha alguns dias que o presidente Davi estava com medo das manifestações populares da rua, e eu estou todo o tempo, veneziano, meu querido senador, todo o tempo pedindo calma, todo o tempo pedindo ponderação, pedindo equilíbrio, está todo mundo se achando no direito que pode falar qualquer coisa de outro. Achei que a imunidade parlamentar era para isso. Tá bom. Eu não preciso avisar para todo mundo, porque eu estava doente.
Não foi porque eu quis. Eu queria estar aqui ontem. Mas uma autoridade se achou no direito de perguntar por que o Davi fugiu da mesa diretora do Senado. Sabe qual é a chance, senador Beto Faro, de eu sair e me esconder das minhas atribuições? A minha história diz que é 0. Pois é. Essa aí foi a fala do Davi Alcolumbre, já mencionando, né, a questão aqui do Eduardo Bolsonaro. A verdade, né, é que está acontecendo um verdadeiro pé de guerra dentro do Congresso Nacional. Mas vamos lá, vamos entender outro ponto aqui, sobre o Bolsonaro, sobre uma decisão do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, depois dessa fala do Bolsonaro aí, do Trump chegar e bater o pé na porta. Vocês estão preparados? Então vamos de próxima matéria. Vamos lá, pessoal. Próxima matéria agora para vocês. Ó, eu achei super interessante essa matéria aqui, né? Um vídeo do Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto, ele tá, não sei, parece que tá querendo romper com o bolsonarismo, ou tá só mostrando a sua verdadeira face. Escuta isso aqui, tá? Aí você me fala o que você acha desse vídeo do Costa Neto. Vamos ver se vai travar aqui e vai salvar ele. Não tem planejamento de caçar, de querer caçar ministro do Supremo, isso ou aquilo. Nós queremos arrumar a vida do país. Vocês não entenderam errado não, viu? Valdemar da Costa Neto é contra impeachment dos ministros do STF. Valdemar, tem uma questão que o senhor levantou que para mim é um pouco contraditória com o que tem dito Bolsonaro. O senhor falou, olha, não vamos fazer de impeachment de ministros do STF uma pauta das eleições, uma pauta para o pós-2026. Já Bolsonaro tem defendido as candidaturas ao Senado, o senhor até falou agora que ele quer eleger senador, escolher até o suplente. É verdade. Muito por conta do fato de o Senado ser a casa legislativa que pauta o impeachment de ministros do STF. Ou seja, há um descompasso nesse sentido entre o senhor e Bolsonaro? Bolsonaro não tem isso na cabeça. O Bolsonaro não tem isso na cabeça. Isso vai... Eu tenho certeza que isso vai ter outra solução. Nós temos que ter um entendimento. Vamos ver se quando chegar o processo no Senado, a gente consegue um entendimento. O processo da anistia que o senhor disse. Lógico, poxa vida. O Bolsonaro podia ser candidato, todo mundo acha que ele não vai ser. Mas tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, eles podem ter outro entendimento. Nós não queremos guerrear com o Supremo. Pois é, essa fala do Valdemar da Costa Neto chamou muita atenção. Peraí, como assim? Né? Como assim o Bolsonaro quer isso? Metrópolis Política. O presidente do partido de Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, afirma ser contra o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Em entrevista à coluna, o dirigente defendeu que o foco do Senado Federal seja voltado para temas como combate à pobreza. É só entrar no PT, né? Entrar com esse discurso, tá? Porque esse discurso é o que o PT usa. O que nós queremos é ver o país andar. Concordo? Do jeito que está, não vai andar. Na minha opinião, não temos planejamento de caçar ou afastar ministros do Supremo, ou isso ou aquilo. Nós queremos organizar a vida do país. Questionado sobre o contraste com os planos de Bolsonaro, que busca eleger uma robusta bancada de senadores para poder afastar magistrado do STF, o presidente do Partido Liberal descreveu o seguinte, abre aspas, o Bolsonaro não tem isso na cabeça, não. O Bolsonaro nem quer impeachment dos ministros do STF. Como assim, né? Eu tenho certeza de que isso vai ter outra solução. Nós temos que ter um entendimento. Vamos ver se, quando chegar ao processo da anistia, no Senado, a gente consegue um entendimento. O que disse aqui o Valdemar da Costa Neto. E aí, qual a sua opinião sobre isso, tá? Agora, para encerrar, né, esse editorial aqui, a última informação que a gente traz é essa aqui. Você viu o quê? Está uma pressão muito grande, o Alexandre de Moraes está apavorado que o Donald Trump venha buscar o Bolsonaro e levar para os Estados Unidos, e aí o Moraes retira GSI da segurança de Bolsonaro e transfere a escolta para a Polícia Federal e a Polícia Penal. Olha só, o que foi o despacho do Alexandre de Moraes. Em virtude da situação atual do custodiado, em regime de prisão domiciliar com plena segurança realizada pela Polícia Penal e Polícia Federal, não há necessidade da manutenção do GSI para a realização de eventuais deslocamentos, afirmou Moraes
na sua decisão. Pois é, a decisão ocorre após o ministro solicitar na segunda-feira explicações à Polícia Penal do DF, controlado pelo governador Ibanez Rocha, aliado de Bolsonaro, sobre o motivo pelo qual o ex-presidente não teria sido transportado de volta imediatamente após a sua liberação do hospital, onde realizou exames. O Bolsonaro teve o disparate de ficar 5 minutos em pé, esperando, enquanto o médico dava, para os repórteres, liberdade de imprensa, a visão do câncer de pele, que ele está ali, né? E aí, pois é, o ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para eles explicar. O Bolsonaro apareceu na TV. Como pode isso acontecer, né? E aí agora ele vem e muda e falou, não vai ser mais essa turma, eu quero gente da Polícia Federal. Ali na cola do Bolsonaro, ninguém do Ibanez Rocha, é assim que vai ser. Porque eles acham que o Trump pode vir, meter o pé na porta e tirar o Bolsonaro de assalto aqui da República das Bananas. Qual a sua opinião sobre isso? Coloca no comentário que eu quero saber. Lembrando, para você que está nos acompanhando, pessoal, tá na descrição aqui. Você está vendo como é que tá a coisa aqui andando, você está vendo o quanto está avançando. E você não vai ter um seguro liberdade, uma garantia? Vai no Uruguai, dá um passeio, faz a sua residência. Se você precisar mudar para lá, você não tem aquele negócio de ficar lá como ilegal. Vale a pena. Dá para você fazer investimentos lá, é um ótimo país, um país excelente. E sabe, é uma garantia, você vai tirar cédula rápida, sem burocracia, com um custo bem acessível. É só clicar na descrição aqui e falar com a gente. Fechou? Combinado? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.